Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Dar Testemunho. Página 51. O significado de testemunhar. Quanto tempo dura a luz de uma vela? Ela, sem dúvida, se apagará quando a vela se consumir. Mas se usarmos o fogo dela para acender outra vela, a luz dobrará de intensidade. Será que a luz da primeira vela vai diminuir porque a segunda foi acendida com o fogo dela? Não. Se usarmos a segunda para acender uma terceira, será que a luz da segunda vai diminuir? Não. A luz de cada vela vai durar até que a vela se consuma. Mas quando a primeira luz se apagar, a segunda ainda estará acesa. Quando a segunda se apagar, a terceira ainda estará brilhando. Se continuarmos a acender mais velas, 10, 100 ou 1000 velas, a luz nunca se apagará. Isso explica o testemunho da Igreja. Quando o Filho de Deus estava na terra, ele acendeu a primeira vela. Depois disso, mais velas foram acesas uma após a outra. Nos últimos 19 séculos, a Igreja tem sido como as velas. Quando uma se extingue, a outra continua. Isso se tem repetido até os dias de hoje. A Igreja nunca cessou de brilhar sobre a terra, assim como a salvação nunca parou. Alguns acenderam 10 velas, outros acenderam 100. Vela após vela tem sido acesa e a luz continua brilhando. Irmãos e irmãs, vocês querem que a sua luz continue ou querem vê-la apagar-se quando sua vela se extinguir? Você foi aceso por alguém. Ele não espera que a luz pare em você. Cada cristão deve buscar diligentemente levar salvação para outros. Deve fazer todo o possível para testificar a outros e levá-los ao Senhor, a fim de que o testemunho possa continuar sobre a terra de geração em geração. É uma pena que o testemunho de algumas pessoas cesse quando sua luz se apaga. É uma grande lástima. A Igreja tem se propagado por muitas gerações. Algumas pessoas levaram seu testemunho adiante, enquanto outras, infelizmente, partiram sem deixar continuidade. A luz de uma vela só pode brilhar enquanto ela estiver acesa. Da mesma forma, o testemunho de uma pessoa perdura somente enquanto ela estiver viva. Para que a luz da vela continue, outras velas precisam ser acesas antes que a primeira se apague. Assim, a segunda, a terceira, a centésima, a milésima e até mesmo a 10ª milésima vela levarão adiante a luz. Essa luz continuará eternamente e se espalhará por todas as partes do mundo. Tal propagação não diminuirá a luz de cada vela. Não sofremos nenhuma perda quando damos testemunho. Pelo contrário, quando testemunhamos, o testemunho continua. Que é dar testemunho? Em Atos 22:15, o Senhor enviou Ananias para falar a Paulo. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Através disso, podemos ver que a base do testemunho é o que temos visto e ouvido. Você não pode ser testemunha daquilo que não viu ou com os próprios olhos, nem ouviu com os próprios ouvidos. Paulo viu algo com seus próprios olhos e ouviu algo com seus próprios ouvidos. Deus o encarregou de ser testemunha do que havia visto com seus próprios olhos e ouvido com seus próprios ouvidos. 1 João 4,14 nos diz o que é testemunhar. E nós temos visto e testemunhamos
que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. A pessoa é testemunha do que viu. Graças a Deus, você creu no Senhor. Você o encontrou, creu nele, recebeu-o e o ganhou. Você foi salvo, foi libertado dos pecados, recebeu o perdão e obteve a paz. Agora que creu no Senhor, você tem imenso gozo. Esse gozo é algo que você não tinha antes. Antes, quão pesada era a carga do pecado sobre você. Mas agora, graças a Deus, essa carga do pecado se foi. Você viu e ouviu algo. Que deve fazer hoje? Testificar sobre a sua experiência. Isso não significa que deve deixar o emprego para ser pregador, mas significa que deve testificar para os amigos, parentes e conhecidos sobre o que viu e ouviu e conduzi-los ao Senhor. O Evangelho vai parar em você se você não der continuidade a seu testemunho. É bem verdade que você é salvo, que tem a vida do Senhor e que está aceso. Mas, se não acender outros, você estará acabado quando a sua vela se extinguir. Você não deve encontrar o Senhor de mãos vazias. Deve trazer muitos com você ao encontrar-se com o Senhor. Recém-convertidos devem, desde cedo, aprender a testemunhar as pessoas e conduzi-las ao Senhor. Nunca seja preguiçoso nessa questão. Se um cristão não abre a boca desde o início, após alguns dias ele criará o hábito de manter a boca fechada, e, nesse caso, será necessário muito esforço para alterar a situação. Você creu no Senhor. Pela primeira vez, você provou tão grande amor, recebeu tal Salvador, obteve grande salvação e experimentou tal libertação. Contudo, você não dá testemunho pelo Senhor, não acende outros com a sua luz. Você realmente está em dívida com o Senhor. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: ir à cidade, contar aos outros. Página 53. Dar testemunho. Em João 4, o Senhor falou à mulher samaritana a respeito da água viva. Então, ela percebeu que ninguém nessa terra pode ter satisfação sem a água viva. Todo aquele que beber da água do poço voltará a ter sede. Não importa quantas vezes beba dessa água, ele voltará a ter sede e nunca estará satisfeito. Somente bebendo a água do Senhor é que não teremos mais sede, porque há uma fonte que jorrará de nós e nos satisfará continuamente. Apenas essa satisfação interior é que pode dar-nos a verdadeira alegria. A mulher samaritana tinha se casado 5 vezes. Ela se casou com um homem após outro, mudou de marido 5 vezes, contudo, ainda não estava satisfeita. Ela era uma pessoa que bebia e tornava a beber, mas nunca estava satisfeita. Mas o Senhor tinha água viva que podia satisfazê-la. Quando o Senhor lhe mostrou quem ele era e quando ela bebeu dele, ele deixou o cântaro e foi para a cidade, dizendo: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? A sua primeira reação foi testemunhar aos outros. Que ela testemunhou? Ela testemunhou Cristo. Talvez as pessoas na cidade soubessem algo a respeito dela, mas provavelmente havia muitas coisas que não sabiam. Contudo, o Senhor lhe dissera tudo. Ela testificou aos outros, dizendo: Será este porventura o Cristo? No momento em que viu o Senhor, ela abriu a boca para convidar outros a descobrir
se ele era o Cristo ou não. Em virtude da palavra da mulher, muitos creram no Senhor. Cada cristão tem o dever de ser testemunha do Senhor e de apresentá-lo a outros. O Senhor salvou um pecador tão grande como eu. Se ele não é o Cristo, quem mais pode ser? Se não é o Filho de Deus, quem mais pode ele ser? Não tenho opção a não ser abrir a boca. Embora possa não saber dar uma mensagem, pelo menos sei que ele é o Cristo. Sei que ele é o Filho de Deus, o Salvador designado por Deus. Vi que sou pecador e sei que o Senhor me salvou. Não sei explicar o que me aconteceu, mas posso pedir a outros que venham e vejam que grande mudança ocorreu em mim. Não sei como aconteceu. Antes eu me considerava um homem bom. Agora me vejo como pecador. O Senhor me mostrou meus pecados, coisas que eu não percebia que eram pecado. Agora sei que tipo de pessoa eu sou. Cometi muitos pecados no passado que os outros não sabiam e que talvez até eu mesmo não soubesse. Cometi muitos pecados, contudo, não percebia que eram pecados. Aqui está um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ele me disse o que eu já sabia e o que eu não sabia. Só posso confessar que toquei Cristo e encontrei o Salvador. Aqui está um homem que me disse que o marido que eu tinha não era meu marido. Ele me disse que se bebesse dessa água, eu tornaria a ter sede e voltaria para beber mais. Quão reais foram essas palavras! Venha e veja, será que ele não é o Salvador? Não será ele o Cristo? Não será ele o único que pode salvar-nos? Todos aqueles que viram que são pecadores certamente têm um testemunho a dar. Aqueles que viram o Salvador também têm um testemunho a dar. Essa mulher deu testemunho poucas horas após ter conhecido o Senhor. Foi algo que ocorreu no mesmo dia, e não alguns anos mais tarde, quando voltou de uma reunião de reavivamento. Ela testemunhou imediatamente após ter voltado à cidade. Após ser salva, a pessoa deve dizer aos outros imediatamente o que viu e entendeu. Não fale do que não sabe e não faça um longo discurso. Apenas diga-lhes o que sabe. Isso é tudo que você precisa para testificar. Apenas diga aos outros como você se sente. Alguns talvez digam: eu estava tão deprimido antes de crer no Senhor, mas agora que criei nele, estou tão feliz. No passado buscava muitas coisas, mas nunca fiquei satisfeito. Agora há uma indizível doçura em meu interior. Antes de crer no Senhor, não conseguia dormir à noite, mas agora consigo dormir bem. Eu era cheio de ansiedades e amargura, mas agora sinto paz e alegria aonde quer que vá. Diga aos outros o que você experimentou. Não precisa dizer-lhes o que você não sabe. Não fale nada além daquilo que sabe, nem além da sua situação atual. Isso poderia levantar discussões. Apresente-se como uma testemunha viva. Eles não terão nada a dizer. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Ir para casa, anunciar aos outros. Página 55. Em Marcos 5, de 1 a 20, há uma pessoa possuída por demônio. É o pior caso de possessão demoníaca registrado na Bíblia. Uma legião de demônios estava nesse homem. Ele vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias se podia prendê-lo. Andava sempre, de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras.
Quando o Senhor ordenou que os demônios saíssem dele, eles saíram e entraram em cerca de 2.000 porcos. E estes se precipitaram despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Então, depois que aquele que fora endemoninhado foi salvo, o Senhor lhe disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. Após ser salvo, o Senhor quer que você anuncie à sua família, a seus vizinhos, parentes, amigos e colegas que agora você é uma pessoa salva. Não lhes diga apenas que você creu em Jesus, mas também as grandes coisas que o Senhor lhe fez. O Senhor quer que você anuncie aos outros o que ele fez por você. Quer que você confesse e testifique aos outros o que aconteceu com você. Outros serão acesos quando você fizer isso, e a salvação prosseguirá. Ela não irá parar em você. Que lástima que muitas almas em famílias cristãs estão indo para a perdição eterna. Alguns de nossos pais, filhos, parentes e amigos não ouviram o Evangelho de Cristo de nossa própria boca. Eles só têm a bênção e a alegria da presente era, sem a esperança da era vindoura. Por que deixaríamos de dizer-lhes o que o Senhor fez por nós? Se eles que estão bem perto de nós não ouvirem o Evangelho de nós, quem vai ouvir? Para testemunhar para nossa família, devemos mostrar-lhes a grande mudança em nossa conduta. Devemos mostrar à nossa família que maravilhosa mudança aconteceu em nossa vida desde que cremos no Senhor. Somente então eles nos ouvirão. Não terão confiança em nada menos do que isso. Devemos ser mais justos, mais tolerantes, mais amáveis, mais diligentes e mais alegres do que antes. Eles não nos darão crédito se não houver mudança em nossa conduta. Ao mesmo tempo, devemos testificar-lhes a razão dessa mudança. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Proclamar na Sinagoga. Página 56. Dar testemunho. Atos 9, de 19 a 21, diz: Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo estava indo para Damasco para prender os que criam no Senhor, mas encontrou o Senhor no caminho e este lhe falou. No momento em que a luz brilhou, ele caiu por terra e ficou cego. Os homens que viajavam com ele, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Ele esteve lá por 3 dias sem ver, sem comer nem beber. O Senhor enviou Ananias para impor suas mãos sobre ele e ele tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Após alguns dias, foi para as sinagogas pregar que Jesus é o Filho de Deus e para testemunhar para os outros. Certamente isso foi difícil, porque ele sempre perseguira os discípulos do Senhor. Poderia ter se tornado membro do Sinédrio. O Sinédrio judaico era composto de 71 membros, e ele poderia ser um no meio deles. Havia conseguido autorização do sumo sacerdote e estava a caminho para prender os que criam no Senhor
e levá-los diante do sumo sacerdote. Que deveria fazer agora que creu no Senhor? Antes, estava indo prender os que criam no Senhor, e agora ele mesmo corria perigo de ser preso. Humanamente falando, deveria fugir ou esconder-se. Mas foi às sinagogas, não somente a uma, mas a muitas, para provar que Jesus é o Filho de Deus. Isso nos mostra que a primeira coisa que se deve fazer ao receber o Senhor é testificar dele. Após recuperar a visão, Paulo aproveitou a primeira oportunidade para testificar que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Todo cristão deve fazer o mesmo. Todos nesse mundo sabem que existe uma pessoa chamada Jesus, mas apenas o conhecem como um entre milhões de homens no mundo. Em outras palavras, Jesus é considerado meramente como um homem entre muitos. Embora o considerem mais especial que os outros, para eles ainda é um homem comum. Mas um dia, luz e revelação vieram até você. Os olhos do seu coração foram iluminados e você descobriu algo. Descobriu que esse Jesus é o Filho de Deus. Descobriu que Deus tem um filho. Jesus é o Filho de Deus. Que grande descoberta! Você descobriu que dentre todos os homens há um homem que é o Filho de Deus? Isso é de fato tremendo. Quando alguém recebe o Senhor Jesus como seu Salvador e o confessa como o Filho de Deus, está fazendo algo grande, algo tremendo. Ele não pode deixar a ocasião passar levianamente, porque é um momento único. Entre os milhões de homens do mundo, ele descobriu um que é o Filho de Deus. Que grande e tremenda descoberta! Entre bilhões de homens através da história, de repente, ele descobriu que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Isso realmente é uma coisa grandiosa. Ficaríamos maravilhados se alguém descobrisse um anjo entre nós. Não é infinitamente mais maravilhoso quando alguém descobre o Filho de Deus? Não sabemos quantas bilhões de vezes o Senhor é superior aos anjos. Não há comparação. Os anjos são muito, muito inferiores ao nosso Senhor. Aqui estava um homem indo no encalço de todos os que criam no nome do Senhor. Mas depois que caiu e se levantou, foi às sinagogas e proclamou que Jesus é o Filho de Deus. Ou ele ficou louco ou recebeu uma revelação. Não estava louco, ele realmente recebera uma revelação. De fato, conheceu aquele que entre milhões de homens é o Filho de Deus. Assim como Paulo, você também encontrou esse homem entre os homens, aquele que é o Filho de Deus. Se perceber quão grande é essa descoberta e quão importante e maravilhosa ela é, você realmente a anunciará aos outros imediatamente. Encontrei o Filho de Deus. Você certamente proclamará em voz alta: Jesus é o Filho de Deus. Como é possível alguém ficar quieto e agir como se nada tivesse acontecido quando creu no Senhor Jesus e foi salvo? Se uma pessoa creu no Senhor Jesus e não sente nada, se não considera isso maravilhoso ou especial, duvido que realmente tenha crido. Temos aqui
algo grande, maravilhoso, extraordinário, especial, além de qualquer coisa que se possa pensar. Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Isso é muito crucial. Não é exagero alguém que viu algo tão importante assim bater à porta de seu amigo após a meia-noite para contar-lhe a sua descoberta. Algo maravilhoso aconteceu no universo. Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Aqui estava um homem que mal se refez da doença, que recentemente recuperara a visão e correu imediatamente para as sinagogas a proclamar: Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Todo cristão que teve a mesma visão deve ir às sinagogas e gritar: Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Cada vez que pensamos como Jesus de Nazaré pode ser o Filho de Deus, sentimos que essa é a maior descoberta em todo o mundo. Nenhuma descoberta pode ser mais estupenda e mais crucial que essa. Que coisa tremenda é descobrir que esse homem é o Filho de Deus. Quando Pedro disse ao Senhor: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus lhe disse: Não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Enquanto ele estava disfarçado entre nós, ninguém o conhecia, exceto aqueles que tinham a revelação do Pai. Irmãos, jamais pensem que a sua fé é algo insignificante. Vocês precisam perceber que a sua fé é maravilhosa. Saulo tinha de ir às sinagogas e falar, pois sabia que a descoberta que fizera era maravilhosa demais. Vocês farão o mesmo se perceberem como são maravilhosas as coisas que viram. Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Esse é o fato mais maravilhoso de todo o universo. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema 1 a 1, página 58. Dar testemunho. Necessitamos não apenas ir à cidade, à nossa casa e às sinagogas para testemunhar a outros sobre nossa fé no Senhor, como também dar um testemunho especial, conduzir as pessoas ao Senhor uma a uma. Tal é o testemunho em João 1, de 40 e 45. Assim que creu no Senhor, André levou seu irmão Pedro ao Senhor. Embora Pedro depois tenha se tornado mais dotado que André, foi André que o levou ao Senhor. Filipe e Natanael eram amigos. Filipe creu no Senhor primeiro e mais tarde levou seu amigo a recebê-lo. André conduziu seu irmão ao Senhor e Filipe procurou seu amigo. Ambos são exemplos de conduzir as pessoas uma a uma ao Senhor. Há uns 100 anos, havia um cristão chamado Harley Page. Embora não tivesse nenhum dom especial e não soubesse conduzir muitas pessoas ao Senhor, o Senhor foi misericordioso com ele e lhe abriu os olhos para ver que ele poderia conduzir pelo menos uma pessoa ao Senhor. Ele não sabia fazer grandes obras, mas podia concentrar-se numa pessoa. Ele só sabia dizer: sou salvo, você também precisa ser salvo. Uma vez que pegasse alguém, ele não soltava. Orava e falava com seu amigo até que fosse salvo. Através dessa prática, ele ganhou solidamente mais de 100 pessoas para o Senhor, até a sua morte. Havia em certo país um cristão chamado Todd,
que era muito bom em conduzir pessoas à salvação. Ele tinha 16 anos ao ser salvo. Era feriado e ele estava numa pequena cidade. Um casal de cristãos o hospedou. Eles eram obreiros experimentados e o conduziram ao Senhor. Aquele jovem vivera uma vida devassa, mas naquele dia ajoelhou-se para orar e foi salvo. Durante a conversa deles, o jovem descobriu que o evangelho não prevalecia naquela cidade porque um certo senhor Dickens não se arrependia. Quando ouviu isso, Todd perguntou: "Quem é esse senhor Dickens?" Disseram-lhe que era um militar aposentado com mais de 60 anos de idade, que mantinha uma arma em casa e prometia atirar em quem quer que viesse pregar-lhe o evangelho. Para ele, todos os cristãos eram hipócritas e ele os chamava assim. Sempre que encontrava um cristão, agia de maneira violenta. Nenhum cristão se atrevia a pregar-lhe o evangelho, ou mesmo passar pela rua onde ele morava. Se via algum cristão caminhando pela sua rua, ele o xingava com veemência e raiva. Quando ouviu isso, Todd orou: "Ó Senhor, recebi a tua graça hoje. Tu me salvaste. Preciso ir e testificar para o senhor Dickens." Mesmo antes de terminar o seu chá, ele disse: "Eu vou." Ele tinha sido salvo há menos de 2 horas, contudo, queria testificar para o senhor Dickens. O casal de idosos o aconselhara: "Não vá. Muitos de nós já fracassamos." Alguns ele perseguiu com uma vara, outros fugiram quando ele os ameaçou com uma arma. Mas, embora ele tenha agredido tanta gente, não queremos processá-lo porque queremos manter um testemunho adequado para o Evangelho. Isso lhe deu a desculpa para ser mais violento. Todd disse: "Sinto que devo ir." Chegando à casa, bateu à porta e o Sr. Dickens abriu. Este tinha uma vara nas mãos e perguntou: "Jovem, que você quer?" Todd disse: "Posso falar-lhe algumas palavras?" O homem concordou e ambos entraram na casa. Assim que entraram, Todd disse: "Gostaria que o senhor recebesse o Senhor Jesus como seu Salvador." O Sr. Dickens levantou a sua vara e disse: "Suponho que você seja novo aqui. Vou deixá-lo ir sem bater em você. Mas você não sabia que ninguém está autorizado a falar no nome de Jesus aqui? Saia, saia já." Todd disse novamente: "Gostaria que o senhor cresce em Jesus." O Sr. Dickens ficou furioso, correu ao andar superior e voltou com uma arma na mão. Então, ele gritou para Todd: "Saia ou eu atiro." Ele respondeu: "Estou lhe pedindo que creia em Jesus. Se quiser atirar, pode atirar, mas deixe-me orar antes que o senhor atire." Imediatamente ele ajoelhou-se em frente ao Sr. Dickens e orou: "Ó Deus, esse homem não te conhece. Por favor, salva-o." Então orou novamente: "Ó Deus, esse homem não te conhece. Por favor, tem misericórdia dele. Tem misericórdia do Sr. Dickens." Todd ajoelhou-se ali e dali não saiu. Continuou orando: "Ó Deus, por favor, tem misericórdia do Sr. Dickens. Por favor, tem misericórdia do Sr. Dickens." Após orar 5 ou 6 vezes, ouviu um grunhido ao seu lado. Pouco depois, ouviu o Sr. Dickens deitar a sua arma. Em seguida, o velho militar estava ajoelhado ao seu lado, orando: "Ó Deus, por favor, tem misericórdia de mim."
Em poucos minutos, aquele homem recebera o Senhor. Ele tomou o jovem pela mão e disse: No passado, eu apenas ouvi o Evangelho. Hoje, eu vi o Evangelho. Mais tarde, o jovem disse: Da primeira vez que vi a sua face, era realmente uma face de pecado. Cada ruga falava de pecado e maldade. Mais tarde, a luz brilhou através das suas rugas e cada ruga parecia estar dizendo: Deus é misericordioso comigo. No domingo seguinte, o Sr. Dickens foi à igreja e mais tarde conduziu dezenas de pessoas à salvação. Nas primeiras 2 horas após a sua salvação, Todd conduziu ao Senhor uma pessoa notoriamente difícil. Quanto antes um recém-convertido abre a boca, melhor. Não devemos perder tempo em conduzir outros a Cristo. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: A importância de testemunhar. Página 60. Dar testemunho. Os 2 dias mais felizes na vida de um cristão são o dia em que crê no Senhor e o dia em que pela primeira vez conduz uma pessoa a Cristo. O primeiro, naturalmente, é um dia particularmente feliz. Contudo, a alegria de pela primeira vez levar uma pessoa ao Senhor pode ser maior do que a alegria experimentada no dia da própria salvação. Muitos cristãos não têm muita alegria, porque nunca falaram nada pelo Senhor, nunca conduziram uma pessoa ao Senhor. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Aprender a ser sábios. Página 61. Dar testemunho. Provérbios 11:30 diz: O que ganha almas é sábio. Desde o primeiro dia da nossa vida cristã, devemos aprender a ganhar almas de várias maneiras. Devemos aprender a ser sábios. Isso nos fará pessoas úteis na igreja. Não estou falando de pregar o evangelho no púlpito. A pregação no púlpito nunca pode substituir o trabalho pessoal de conduzir pessoas ao Senhor. Alguém que só sabe pregar no púlpito pode não saber conduzir as pessoas ao Senhor. Não estamos dizendo que você deva pregar no púlpito, e sim, conduza homens à salvação. Muitos são bons pregadores, mas não são bons em salvar as pessoas. Não sabem o que fazer quando uma pessoa lhes é trazida. Não são muito úteis. Aqueles que conseguem conduzir as pessoas a Cristo, uma a uma, é que realmente são úteis.
nunca irá fluir se o lado voltado para as pessoas estiver fechado. Ninguém pode estar tão enganado a ponto de achar que apenas abrir-se ao Senhor é suficiente. A água viva não flui através daqueles que estão abertos apenas para o Senhor. Um lado precisa estar aberto para o Senhor e o outro para as pessoas. A água viva fluirá quando ambos os lados estiverem abertos. Muitas pessoas não têm poder diante de Deus porque o lado voltado para o Senhor não está aberto. Mas muito mais pessoas não têm poder porque o lado de testemunhar e conduzir outros a Cristo está fechado. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: experimentar a miséria da separação eterna. Página 62. Dar testemunho. Muitas pessoas ainda não ouviram o Evangelho porque você ainda não testificou para elas. A consequência disso é a separação eterna, e não meramente uma separação temporal. Isso é muito crucial. Certa vez, um irmão foi convidado para jantar na casa de certa pessoa. Como era uma pessoa muito instruída e eloquente, falou muito sobre assuntos intelectuais. Outro amigo mais velho, que morava nas proximidades, também estava presente. Eles conversaram por longo tempo. Ficou tarde e o dono da casa os convidou para dormir lá. O quarto do amigo idoso era defronte ao do irmão. Pouco depois de se recolherem, o irmão ouviu um barulho de algo caindo no chão. Quando foi ao outro quarto, viu o seu amigo deitado no chão, morto. As outras pessoas, então, apressaram-se para lá. O irmão, então, com muita tristeza, disse: se eu soubesse que isso iria acontecer, não teria falado o que falei 2 horas atrás. Teria falado das coisas eternas. Não gastei nem mesmo 5 minutos para falar-lhe da salvação. Não lhe dei nem mesmo uma oportunidade. Se soubesse o que sei agora, eu teria me empenhado em dizer-lhe que o Senhor foi por ele à cruz. Mas agora é tarde demais. Se eu lhe tivesse falado essas palavras durante o jantar, vocês teriam rido de mim por falar em uma hora inadequada. Mas agora, para ele, é tarde demais. Alguém a essa hora? A única pessoa com quem podia falar era um policial de serviço. Você precisa crer no Senhor. O policial estava de mau humor naquele momento e interpelou Moody asperamente, dizendo: você não tem nada melhor a fazer do que tentar convencer-me a crer em Jesus no meio da noite? Depois de falar-lhe algumas palavras, Moody foi para casa. Mas o policial ficou tocado com as palavras de Moody. Alguns dias mais tarde, ele visitou Moody e foi salvo. Assim que uma pessoa crê no Senhor,
deve tomar uma decisão diante do Senhor de conduzir as pessoas ao Senhor. Todos devem ter um registro de quantas almas salvará em um ano. Ele pode decidir salvar 10 ou 20 por ano. Então, deve começar a orar por elas. Orações genéricas são inúteis. Se você for ao Senhor e disser: ó Senhor, por favor, salve alguns pecadores, não devemos apenas estar acesos e não acender outros. Devemos acender muitas velas. Tantas almas que estão diante de nós necessitam da salvação. Devemos empenhar-nos ao máximo para testificar aos outros e conduzi-los a Cristo. Falando entre vós com salmos, entoando. Inscreva-se no canal Efésios 5:19.